Este é o Insidecast, o seu podcast do Inside Cars. Insidecast. E ele tem o apoio de The Garage e betmais.com. E aí, depois disso, mudou muito, porque mudava muito o organograma dentro da Volkswagen. Todo ano mudava o organograma. E aí, eu fui fazer uma ação chamada Doutor Fantasma. O preço antecipado quanto é. A Volkswagen, então, queria que na parte da assistência técnica, que você encostasse esse automóvel, ele te dava para você um orçamento antes e não depois. E aí tinha uma ação para você olhar, para você monitorar, chamado Doutor Fantasma. Então, você era o cara que chegava na concessionária com um carrinho lá, que não era a placa de São Bernardo do Campo. Uhum. E aí você fala, estou com um problema no carburador, ou vamos trocar a surdina. Você testava as concessionárias, é isso? Sim, fazia a pegadinha. Fazia o atendimento, se eles faziam, realmente, se eles estavam colocando o preço, se eles escrevessem o preço. Né? Era tipo o policial infiltrado. Mas só que você premiava, né? Premiava o gerente e premiava o consultor técnico. Ganhava um televisor, o gerente, o cara também ganhava também. Era uma coisa bacana. Só que tinha aqueles monitores grandes, né? Que eram aquelas fichas, né? Que você olhava, e a rede de concessionária. Como chama? Microfilme? Microficha. Microficha. Microficha era de peça, microfilme era coisa, mas tinha um televisor desse tamanho que o cara colocava. Então, e aí eu fui desenvolver o Doutor Fantasma. Até que em 83 mudou o organograma e eu fui para ser um representante nacional de motores. 83? 1983. Aí eu fui visitar vários concessionários no Brasil inteiro. Em 84 mudou de novo. Ficamos praticamente um ano sem fazer nada. Uhum. Um ano. Fazer nada? Nada. Você ia para a fábrica e ficava lá sentado? Não, ficava lá e jogava olhos de águia, jogava dadinho, jogava um baralhinho dentro da... Quase um ano. Verdade. 85, aí mudou. Aí eu fui para a estratégia de marketing. Como você foi parar na estratégia de marketing? Desculpa. Mas de jogar dados, você foi parar na estratégia de marketing. Mas o plano de carreira era maravilhoso, né? Eu nunca vi, mas... Você fez visita guiada. Não, sem contar. Depois de vender peça... Vender mandou a carroceria de Kombi pro sul. Aí foi pro marketing. Não, aí eu fui pro marketing. Não, aí foi jogar dado. Era maravilhoso, jogar dado eu fui parar no marketing. Doutor Fantasma foi jogar dado e parar no marketing. E justamente fui fazer toda a parte de estatística de vendas dentro da indústria. Ah, legal. Aí era um negócio mais legal. Mas quem fazia visita à fábrica não ficava o dia inteiro fazendo, o cara da GM, me passa isso, passa isso. Aí foi quando, em 86, o Baroni estava assumindo já praticamente a presidência e surgiu uma vaga para vir no regional aqui em São Paulo. Aí fui para o regional. Fiquei até... E o regional fazia o quê? Eu era aí o representante eclético. Aí já tinha mudado. Aí você cuidava de peças, de veículos e de assistência técnica. Aí você chegava na concessionária, você era o olhava eclético. Tudo. Então eram 3 áreas, aí viraram duas, aí virou uma só. Tá. Virou uma só. E a gente chamava até que era epilético, né? Porque você tinha tanta coisa para ver que você caía duro, né, pô? Não, mas eclético, com a quantidade de coisa que você fez dentro já da Volkswagen, já era eclético. O eclético cabia mas muito bacana, bem. Porque do regional a gente começou... Bom, para mim, também foi uma grande escola, porque aí a gente foi para fazer distribuição de automóvel, aí a política da Volkswagen, eu achava uma política bacana, para como distribuir os carros, né? Qual é o teu potencial? Se você vende muito, só que administrativamente isso é ruim. Você é bom em vendas, ou você é bom administrativo, ou você é bom ou ruim em vendas. Então ele chegou num consenso que você fazia análise na parte comercial e a estrutura administrativa. Então tinha que ter um balanceamento. Então, um exemplo, na parte de
de assistência técnica, né? Tinha que ter a quantidade de vagas, 4x7, a parte de peças tinha que ter o pé direito de 4 metros, a quantidade de pessoas. Isso vinha da Alemanha, né? Era uma determinação meio alemã. Não sei, Lipe, não sei. Eu não sei. Eu sei que isso perdurou um bom tempo quando eu fiquei lá e era o parâmetro do teu percentual de market share. Quanto você tinha levado. No exemplo, a Diadel. A Diadel era uma concessionária enorme, só que ela tinha um problema sério de espaço. Então ela perdia muito o mercado, vamos falar isso, o percentual de distribuição, por causa que ela tinha que se adequar do tamanho, ela tinha que se adequar ao que mandava o manual. Entendeu? Então tinha isso, né? E aí, dentro dessa distribuição, a gente então fazia. Não tinha muito como se tem Corsia, né? Porque já vinham os carros todo preparado. O que tinha, eles vendiam muito acessórios, vendia toca-fita, vendia vidro verde, né? Porque naquela época vinha o carro mais pelado, que era o carro-chefe, né? Então, a rede ganhava muito dinheiro com o F&I, né? Ganhava muito dinheiro com o F&I. Então foi bacana, porque para mim foi uma escola. Um exemplo, a gente está falando aqui do Samuel Klein, né? O seu Samuel, ele tinha uma lojinha de imóveis usados lá em Santos, lá perto do porto, né? E ele tinha 2 concessionárias, a Diadel e a Veleiro, né? E deu uma virada de mercado, e em Basbacoa, aqueles Santanas brancos, sabe, aqueles 4 portas, aqueles quando vem. E então a gente foi negociar com ele de bermudão, camisona, né? E um negócio na época vamos falar, de 3 milhões de dólares. Imagina. Absurdo. E limpa-pátio, né? Era limpa-pátio, porque quando tinha um problema dentro da fábrica de pátio, era um negócio... Isso era algum carro, era alguma coisa que tinham feito para a frota e uma frota que não comprou, não tinha uma história assim? Alguma coisa assim. Aí estava começando a vir, porque eles nem faziam sei, Santana branco, pelo que eu me lembre. Eles não pintavam Santana de branco. Não, era perolado. Era branco perolado. Não era coisa, era o branco perolado. Isso foi um problema de estoque mesmo, isso foi um problema de demanda. Foi um problema de demanda, porque aí veio o Passat, veio um monte de coisa. Principalmente isso então já é no anos 88, 89, tá, já mais ou menos essa época, 90, vamos falar isso, né? Santana Sport, por exemplo. E tinha aquele com injeção. EX. Não, aquele Santana, o executivo. Executivo. Tinha bastante daquilo. É que a rede era muita concessionária, só que potencialmente era 1/3 que vendia. O resto era muito mais serviço. Esse que foi depois enxugando, né? Para chegar num contexto. Diferente da Fiat, né? A Fiat sempre foi agressiva, né? Na concessionária, a menor que tinha lá, se não vendesse 20 carros, até logo. Na Volkswagen tinha concessionária que vendia 3 carros por mês. Né? Bom, e aí fizemos o negócio e... Oi. Não, tem uma pergunta. Nessa época, eu lembro, não sei se ainda é hoje assim, mas eu me lembro muito bem de ouvir histórias nessa época do pessoal de concessionária que o cara não escolhia o carro que vinha para ele. A fábrica criava um pool de carros e mandava para a concessionária, e a concessionária tinha que se virar com aquilo que a fábrica mandava. Hoje é a Corsia, né? Hoje é a Corsia, hoje você escolhe. Aquele tempo não. Aquele tempo é o seguinte, o que tinha de produção? Passat, Gol... Passat, Gol, Voyage, Brasília, Fusca... Isso, esse negócio. E Kombi. Santana e Kombi. Então chegava um volume e você ia fazer o da distribuição comprando o teu percentual, o que tinha. Certo que você passava no concessionário, olha, Robson, eu preciso especificamente de um executivo, então, vamos fazer isso e tal. Mas era assim, não escolhia nada. E o carro vinha mais pelado, porque aí colocavam o carro no concessionário, e o concessionário, se a época estivesse boa, né, ganhava mais dinheiro. Se não, era boca, né? Era uma parte para consórcio, uma parte cliente, e o resto era boca, né? Ou mesa, né? Tinha muita mesa, exatamente, muita mesa. E aí, então, voltando... E não tinha essa regionalidade, né, que tem hoje. Hoje, por exemplo, você não pode morar em São Paulo e comprar um carro numa concessionária do Paraná. Você tem que comprar em São Paulo. Antigamente, a lei do Ferrari. Antigamente... A lei tinha isso. Por exemplo, um dos maiores vendedores que tinha um monte de processo na Sobrave, né, que era coisa, era o William da Itanhaém Veículos, né? Tiraram até um
uma fotografia de um Santana na China, né? Imagina aqui, Made in William, né? Mas tinha esse problema, não podia você, o cara Eu conheci muito o William. Conheceu eu vivi muito. naquela concessionária, porque eu cresci, a minha infância, as férias de verão eram em Itanhaém. Pô.